Amém? Abre sua Bíblia comigo lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 12. Amém? Queridos, na sexta-feira agora, nós tivemos a formatura de mais uma turma, de mais uma edição do curso de casais. Amém? Foi uma bênção. Nós tivemos testemunhos aqui marcantes. Foi a bênção. E o departamento de casais está preparando para o ano que vem muita atividade, então não perca, participe. Nós temos, o ano que vem nós temos mais, vão ser 3 cursos, 4 cursos, departamento de casais. Nós vamos ter o curso de noivos, então vai ser muito bom. Se você tem alguém, algum amigo, não precisa ser da igreja, for casar o ano que vem, chame, fala com o Pablo lá para fazer o curso de noivos. Nós vamos ter o Casados para Sempre, tá certo? Nós vamos ter também o Amor e Respeito, e nós vamos ter também o Criação de Filhos. Então, o ano que vem, o Departamento de Casais está promovendo aí 4 cursos diferentes. Então, não perca, participe, invista na sua família. E sexta-feira agora foi a formatura. E algo que foi muito importante, queridos. Na formatura, o Senhor nos trouxe uma palavra aqui no final. E normalmente eles chamam o pastor para falar, né? Ele falou assim, olha, está todo mundo com fome, né? Então vamos chamar o pastor aqui para dar uma palavra rápida, vem? E aí já abre a porta para entrar o cheirinho da comida, né? Então você tem que profetizar rápido, né? Tem que aprender, né? Então o pastor aqui tem que ser animado. Você está pregando, vem os meninos correndo, né? Que é para acabar já, né? Então você tem que aproveitar o tempo. Igual o Paulo falou, remir o tempo, tem que aprender, né? Talvez a gente fala rápido. Queridos, mas é importante então que o Senhor nos dê uma palavra que foi muito interessante, que Ele colocou no meu coração, que eu compartilhei com os irmãos aqui. Lá em Mateus, Jesus disse o seguinte, eu queria que você ouvisse bastante atenção isso, que isso pode mudar a sua vida. Jesus disse o seguinte, olha, desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino de Deus tem sido tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Amém? A palavra do Senhor diz assim, desde os dias de João até hoje, o reino de Deus ele é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Amém? Queridos, em outra palavra, lá em Paulo diz o seguinte, olha, o reino de Deus ele não é bebida, ele não é comida, mas ele é alegria e paz no Espírito Santo. Queridos, e juntando essas duas palavras, nós entendemos isso, que para nós recebermos essa bênção, para nós trazermos o reino de Deus para as nossas vidas. Amém? Queridos, é muito importante isso, nós não fomos chamados para sermos religiosos, mas nós fomos chamados para trazer o reino de Deus hoje, na minha vida, na sua vida, amém? Quem pode levantar sua mão comigo e falar assim, olha, eu fui chamado para trazer o reino de Deus para a terra. Amém, queridos? Você foi chamado para trazer o reino de Deus para a terra. E a palavra do Senhor diz que o reino de Deus ele não consiste em bebida e nem em comida. O reino de Deus não consiste em coisas naturais, em coisas materiais. Às vezes a gente confunde. Mas o reino de Deus, ele consiste em paz e alegria. Amém? Paz e alegria. Queridos, e quando nós falamos de paz e de alegria, isso envolve todas as áreas da nossa vida. E por isso que Jesus falou assim, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas os serão acrescentadas. Se você tiver então na sua casa, na sua família, na sua vida, paz, se você tiver alegria, e se você estiver priorizando a justiça do reino na sua vida, todas as demais coisas os serão acrescentadas. Por isso que Jesus disse, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Você não precisa ficar ansioso, porque o Senhor que te ama, Ele vai providenciar para você tudo que você precisa. Mas antes disso, é necessário que nós tragamos o reino de Deus para as nossas vidas. E às vezes a gente tem aquela noção, né, e eu gosto também daquele Salmo de Davi, fala assim, olha, aos seus ele dá enquanto dorme, né? Amém? Aquele salmo eu gosto mais dele, né? Eu falo, ô Jesus, né? Deixa eu dar uma dormidinha aqui para o Senhor me abençoar, né? Aos seus ele dá enquanto dorme. Queridos, mas aquela palavra é importante nós entendemos isso, e que Jesus ele trouxe uma revelação dizendo, olha, o reino de Deus, a bênção de Deus na sua vida, ela é tomada por esforço. Desde os dias de João até hoje, quer seja na sua vida natural, quer seja na sua vida espiritual, o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Por quê? Porque o diabo ele não quer que você traga o reino de Deus. O diabo ele não quer que você traga o reino de Deus, ele não quer que você tenha paz na sua casa. Ele não quer que você tenha alegria na sua casa. A Bíblia diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que você tivesse vida e a tivesse em abundância.
Queridos, é por isso que é importante nós entendermos isso. E o apóstolo Paulo ele traz essa revelação para nós, e Pedro, aqui em 1 Pedro, ele acaba de fechar isso. E é importante nós entendermos que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais em Deus. Amém? Nós temos o nosso manual de guerra, né? Eu queria que alguém buscasse para mim o manual de guerra lá do final do culto, nós vamos distribuir, para você já preparar para o ano que vem. E a palavra do Senhor diz então que as nossas armas, elas não são carnais. Às vezes nós queremos enfrentar as dificuldades com as nossas armas carnais, com a nossa inteligência, com o nosso braço, com a nossa força, e aí nós nos cansamos, nós nos frustramos, amém? Esse é o material que você vai receber após o culto, para quem não tem ou quem já usou esse ano a seu, né, já marcou tudo. E aqui esse verso é muito importante, em Efésios 6,12, que fala, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Queridos, é importante nós entendermos isso. Existem forças espirituais que tentam resistir à nossa bênção. Daniel estava brincando esses dias aqui, né, que tem o príncipe da Pérsia, estava passeando aqui em Goiás esses dias, e resistiu o ar-condicionado lá na bateria, né? Até hoje, amém? O reino falou que essa semana sai, em nome de Jesus, né? Foi livramento, falou, o príncipe da Pérsia está resistindo o ar, né? Estou orando e o ar não chega, né? Amém? Vai ter ar até na bateria, mas o negócio aqui está falável. Essas baterias, Nutella demais, né? Cadê o Davi, né? Amém? Queridos, mas é importante entender isso, né? Brincadeira isso, né? Mas o que acontece? A palavra do Senhor diz que existem forças espirituais que tentam resistir à nossa vida. Existem forças espirituais que tentam resistir ao seu casamento. Existem forças espirituais que tentam impedir as suas finanças de prosperar. Existem forças espirituais que te impedem de prosperar e de crescer e de frutificar em todas as áreas. Por quê, queridos? A palavra do Senhor diz que Deus ele tem um compromisso com aqueles que o buscam e que o amam. E a palavra do Senhor diz que o nome de Deus é glorificado quando os seus filhos dão muitos frutos. Querido, Jesus, quando ele estava ali com seus discípulos, ele passou perto de uma figueira muito vistosa, né? E ele chegou e era época de dar frutos. E no momento que era época de dar fruto, aquela árvore não tinha fruto. A palavra do Senhor diz que Jesus chegou ali debaixo daquela figueira e olhou e não tinha figo, não tinha fruto. E é importante entender que aquela época era uma época de frutificar, era a época que era para dar fruto. Porque tem época que não dá fruto, né? A árvore frutífera não dá fruto o ano inteiro. Né? Mesmo aquela que com irrigação, ela dá no tempo certo. Então, cada árvore, queridos, tem o tempo certo para dar fruto. A sua vida tem um tempo certo para dar fruto, amém? A sua vida, Deus está preparando a sua vida, está podando e está ajustando, porque no momento que você frutificar, você vai frutificar com força, vai vir aquela árvore carregada, cheia de frutos, amém? Quantos querem frutificar muito em nome de Jesus? Em qualquer área, não sei a área que você tem buscado em Deus, mas o Senhor no tempo certo, no tempo oportuno, Deus vai fazer a sua vida frutificar muito em nome de Jesus. Mas chegou um tempo de uma árvore que era para ela frutificar, Jesus chegou ali, aquela árvore não tinha um fruto sequer. A Bíblia diz que Jesus amaldiçoou, foi a única vez que Jesus amaldiçoou algo, né? A Bíblia fala que Jesus amaldiçoou aquela árvore, e aquela árvore, a Bíblia diz que aquela árvore secou, e aquela árvore nunca mais frutificou, aquela árvore nunca mais ela deu folha verde. Queridos, é muito importante você entender isso, que Deus te chamou para frutificar, Deus te chamou para dar frutos, mas às vezes nós passamos em época na vida que o Senhor nos poda, né? E a Bíblia, vários pontos da Bíblia, ele não compara a nossa vida como uma árvore. Ele fala assim, uma árvore, né, tem hora que você tem que podar, você tem que dar uma paradinha, tá certo? Você tem que adubar, você tem que preparar, porque quando vier a carga de frutos, vai ser de acordo com a vontade de Deus nas nossas vidas, amém? E aqui, Pedro também fala isso, ele fala, portanto, verso 13, portanto, estejam com a mente preparada. Queridos, é muito importante que você esteja com a mente preparada. Esteja com a mente preparada. E aqui, queridos, o Senhor está trazendo aqui no nosso meio muitas pessoas capazes. Nós temos muitos pastores aqui no nosso meio. Nós temos muita gente com potencial em Deus. E a palavra que o Senhor me deu esses dias é que o Senhor está nos preparando. Amém? Queridos, o Senhor já me deu uma visão para o futuro na FAB. E essa visão, eu tenho um tempo que eu tenho essa visão comigo. E é muito gostoso, né, em ver aquilo que Deus está fazendo.
e ver o passo a passo que Deus está fazendo, amém? E é importante porque a palavra do Senhor fala que nós não podemos andar por vista. O homem de Deus, a mulher de Deus não pode andar por vista, mas você tem que andar pela palavra que Deus te deu. Porque se você andar por vista, queridos, você vai desanimar. Se você andar pelo que você está vendo, você não vai conseguir fazer aquilo que Deus espera de você. Porque nem sempre o ambiente que você está é aquilo que Deus tem para você. E às vezes quando você olha para o hoje, para você olha para a sua situação, para você olha para aquilo que está perto de você, e se você não tiver com seus olhos na promessa que Deus te fez, você vai desanimar. Amém? Mas a palavra do Senhor fala então que nós não somos daqueles que andam por vista, mas nós somos daqueles que andam pela promessa. Nós olhamos para a promessa que o Senhor tem feito para nós. Amém? Quantos tem promessa na sua vida? Deus fez uma promessa para você, então que Ele não olhe para as circunstâncias do seu lado, mas olhe sempre para a promessa que Deus fez para você. E aqui a palavra do Senhor fala, Pedro fala, olha, estejam com a mente preparadas, prontos para agir. Queridos, é muito importante isso também. A bênção de Deus nas nossas vidas, né? A Bíblia fala daquelas mulheres, né? Tinha 10 virgens, e aquelas virgens, a Bíblia fala que tinha 5 que estavam preparadas, e tinha 5 nécias. Tinha 5 despreparadas. Aquelas mulheres estavam esperando a chegada do noivo. Só que 5 delas estavam ali, mesmo não sabendo a hora que o noivo chegava, elas iam lá a todo momento e preparavam ali a sua vasilha de óleo, na sua lamparina, né, que tinha óleo dentro para iluminar. E 5 sempre estavam ali preparadas. E as outras provavelmente ficavam curtindo com ela. Por que vocês estão fazendo isso, né? Nós não estamos nem escutando nada, barulho nenhum de festa. Para que vocês estão preparados? E de repente chega o noivo, de repente chega o momento da festa, e as que estavam preparadas, elas estavam prontas para agir. E a Bíblia fala que tinha 5 também que não estavam preparadas, e naquele momento as 5 falaram, olha, me dá um pouco de azeite aqui. Aí as outras falaram, não posso fazer isso, porque senão vai me atrapalhar na festa. E a Bíblia fala que aquelas 5 nessas ficaram sem participar. E aqui Pedro está dizendo, olha, esteja a mente preparada, amém? E o que isso significa, queridos? Significa que se eu estou buscando algo em Deus, se eu tenho orado algo em Deus, eu tenho que estar preparado já para agir no momento certo. Eu já tenho que viver o hoje como se fosse o amanhã, porque é Deus que chama a existência aquilo que não existe, como se já existisse. E se eu não estiver preparado para aquilo que Deus vai fazer, eu não vou conseguir me posicionar no tempo certo. Então, queridos, ouça aqui a palavra do Senhor. E por isso que o Espírito Santo fala, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque às vezes nós queremos nos preparar depois que a oportunidade chega. Nós queremos nos preparar, se aparecer uma oportunidade, aí eu vou me movimentar, vou me preparar, né, vou estudar o que eu preciso, e aí eu vou me mexer. Mas a palavra do Senhor fala que primeiro nós temos que ter a mente preparada, e segundo, nós temos que estar pronto para agir. Amém, queridos? Irmãos, crente tem que estar pronto para agir, porque quando tocar o som da trombeta, amém? Tem uns irmãos que estão ficando espertos, estão juntando as trombetinhas, né? Tá certo? Mas, inclusive, tem aqui na igreja, que eles quem matar 3 cultos sem ter justificativa, né? Tocar a trombeta está enrolado. Rodrigo, ele computa as trombetas lá, tem um ranking já das trombetas, entendeu? Então tem que tomar cuidado com o negócio, né? Isso é brincadeira, mas a palavra do Senhor fala que no momento do arrebatamento da igreja, no soar da voz do arcanjo, amém? A Bíblia fala que tem um anjo lá no céu, que é o arcanjo, que ele tem a voz boa, melhor que a Vitória quando está, né? Na hora do culto. Amém? Mas a voz do arcanjo vai soar e a trombeta vai tocar, e a Bíblia fala que os vivos vão ser arrebatados e os mortos vão ressuscitar, e nós vamos nos encontrar junto nos ares com Jesus. Amém? Olha, então tem que estar preparado, queridos. Por isso que Jesus falou, olha, fique preparado, porque você não sabe a hora nem o lugar. Porque a Bíblia compara e fala, olha, o Filho do Homem vai vir como ladrão. Quando você menos esperar, a trombeta tocou. Amém? Então nós temos que estar preparados. Mas Pedro ele fala o seguinte, olha, em todas as áreas da nossa vida, tenha a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloque toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Queridos, a Bíblia fala que nós temos que colocar toda a nossa esperança, toda a nossa energia, toda a nossa concentração, toda a nossa fé, tudo que nós temos de valor na esperança e na graça de Jesus. Que a Bíblia fala que no momento que Jesus for revelado em nós, nós temos que estar pronto para agir. Seja na ressurreição, seja aqui. Seja no momento que Jesus for revelado nas nossas vidas.
Queridos, a palavra do Senhor fala que Deus é glorificado quando nós somos frutíferos. Por quê? Quando nós começamos a frutificar, é porque a pessoa de Jesus começa a ser revelada em nós, e que o Senhor nos dá a mente de Cristo, que o Senhor nos faz andar debaixo do seu favor. E por isso nós temos que estar preparados, queridos. Muitas vezes nós temos orado, muitas vezes nós temos buscado em Deus, mas nós não temos nos preparado, e esperado, e colocado toda a nossa fé, toda a nossa esperança na graça de Deus. E aqui o apóstolo Paulo fala, olha, estejam, que lhes será dado, quando Jesus for revelado, como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, vocês também, em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Queridos, é interessante que Pedro fala aqui, fala, olha, estejam preparados, e não sejam amoldados. Olha só o que ele diz aqui, ó. Esse termo que ele usa é muito importante, queridos. Ele diz, olha, não se deixem amoldar. Quem já brincou de massinha aí, né? Quando era criança ou com o seu filho, né? Você pega aquela massinha de modelar, né? E aqui Pedro ele diz o seguinte, olha, não se deixe amoldar pelos seus maus desejos. Queridos, Pedro não está falando nesse momento aqui, porque Pedro estava falando para a igreja. Pedro não estava pregando para os gentios nesse momento. Ele não estava falando, olha, tome cuidado com o que se faz no mundo, mas Pedro está falando assim, olha, tome cuidado com os seus maus desejos, não se deixe amoldar, não deixe a sua vida ser moldada pelos seus maus desejos. Não deixe que os seus pensamentos, que às vezes vêm na sua mente, moldem o seu comportamento, moldem os seus passos, moldem a sua maneira de falar, moldem a sua maneira de agir. E a Bíblia fala que existe um tempo na nossa vida que nós andamos na ignorância. E muitas vezes o homem de Deus, a mulher de Deus estão sendo amoldados, tem a vida moldada pelos maus desejos que ele tem da época da ignorância. Mas a palavra do Senhor fala que uma grande luz raiou, que brilhou uma grande luz nas nossas vidas, amém? E essa luz, ela nos tirou da ignorância e ela nos trouxe para o reino da luz. Por isso que a Bíblia fala que o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Queridos, a Bíblia fala então que nós não podemos deixar o nosso comportamento, nosso jeito de falar, nosso jeito de agir, nosso procedimento, como nós lidamos com as situações, nós não podemos ser moldados pelos nossos maus desejos. Porque esse desejo, que muitas vezes está dentro de nós. Né? Por isso que a Bíblia fala que existe uma luta constante entre a alma e o espírito, né? Entre a carne e o espírito, porque o mau desejo está dentro de nós. A maldade está dentro de nós. Não precisa ninguém ensinar, né? Já viu isso? Né? Você não precisa ninguém te ensinar. Você já às vezes ficar com raiva, você fica fácil. Né? Queridos, mas olha só o que Pedro fala. Esse texto ele mexeu muito comigo. E a Bíblia fala que nós devemos ser santos, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Queridos, o ser santo não é o que nós temos na cabeça do santinho, né? Às vezes nós temos aquela ideia do santinho que anda com a auréola na cabeça, né, que brilha ali durante todo o tempo, né, que a qualquer momento, né, quando você chuta a canela dele, ele levanta a mão e fala, aleluia, né? A palavra do Senhor não fala sobre isso. O santidade que Deus fala aqui é você ter uma vida separada, é você ter prioridade na vida. Por mais que nós cometemos erros, por mais que nós cometemos falhas no nosso dia a dia, mas a palavra do Senhor fala que na nossa mente, constantemente, nós temos que ter um alvo que o Senhor nos deu. E por isso que a Bíblia fala, olha, tenha como alvo, né, o alvo da soberana vocação que você recebeu, tendo Jesus como alvo. E ser santo é isso. O que a Bíblia fala aqui que nós devemos ser santos, como aquele que nos chamou é santo, é que nós estejamos sempre mirando na pessoa de Jesus. Porque se eu tiver um alvo bem definido, queridos, por mais que eu tropece, por mais que eu erre, eu sempre vou ter um referencial, amém? De como eu devo me portar em todas as áreas da vida. É muito importante nós entendermos isso, que nós não fomos chamados para ter um comportamento aqui na igreja. Mesmo porque nosso culto, nós temos culto uma vez por semana só, né? Mas a palavra do Senhor fala que em todas as áreas da nossa vida, em todos os dias, na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, nós temos que ter um alvo em mente. Amém? Nós temos que ter um alvo em mente. Ser santo é isso.
Por isso que a palavra do Senhor é sede santos, porque Ele é santo. Você pode repetir comigo? Falar, sejamos santos, como Ele é santo. Sejam santos, porque Ele é santo. E olha só no verso 17, ele diz assim, uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Queridos, é muito importante isso. A palavra do Senhor fala que à medida que nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, a Bíblia fala que nós temos, independente da graça, né? Nós cremos na graça, que não tem como Deus nos amar menos, que independente daquilo que a gente faz ou deixa de fazer, Ele nos ama e nos amou e nos ama, né? Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje vai ser para sempre. A palavra do Senhor fala que, independente da graça, nós temos que andar com temor diante de Deus, porque nós clamamos e chamamos Deus de Pai, e à medida que nós estamos na família de Deus, nós temos que andar com temor diante de Deus. E o que é andar com temor? Não é ter medo de Deus, mas a Bíblia fala que todo momento na nossa mente, nós temos que andar com temor, com reverência diante de Deus, porque o amor do Senhor nos constrange. E se você tem esse referencial de amor na sua vida, muitas coisas que você vai fazer de errado, você dá uma segurada, porque você fica até com, né? Poxa, mas esse amor me constrange. Então o importante é isso, na nossa vida a gente tem que ter esse referencial. E aqui ele fala, olha, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como o prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Queridos, isso aqui chamou muito minha atenção. Isso aqui me marcou muito. A palavra do Senhor fala que muitas vezes nós andamos de uma maneira, olha só o que está escrito, acompanha comigo de novo aí, queridos. Não foi por, verso 18, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Queridos, a palavra do Senhor fala que não foi por ouro nem por prata, que nós somos redimidos da nossa maneira fútil. Tem uma tradução que fala maneira fútil, e outra tradução fala maneira vazia de viver, que nós recebemos dos nossos antepassados. Queridos, aí eu me coloquei na posição de pai, e eu falei, será que eu estou transmitindo para minha filha, né, para as minhas filhas, uma maneira fútil de viver? Uma maneira vazia de viver? Ou não? Amém? A palavra do Senhor fala que o Senhor nos redimiu com seu precioso sangue, sangue do Cordeiro sem defeito, da nossa maneira fútil, da nossa maneira vazia, da nossa maneira insignificante de viver. Queridos, por que disso? Eu estava refletindo sobre isso nesses dias e o Espírito Santo me trouxe muito peso, muito temor no meu coração. Por quê? Porque muitas vezes nós priorizamos aquilo que não é de Deus. A palavra do Senhor fala, olha, tudo que for de boa fama, tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for santo, domine o vosso pensamento, porque você faz parte da família de Deus. Queridos, e muitas vezes nós imprimimos no nosso filho uma prioridade que não é a prioridade de Deus. Nós transmitimos com a nossa vida, né? Que os nossos filhos a gente não ensina com palavras, né? Os nossos filhos a gente ensina com testemunho. Não é assim? Os nossos filhos, eles veem o que a gente faz. E aí me veio esse peso, né, nesse sentido, ó, o que eu estou transmitindo para o meu filho, para a minha filha? Né? O que nós estamos transmitindo para as nossas gerações? Será que nós estamos transmitindo valores equivocados? Será que nós estamos transmitindo prioridades equivocadas? Ou será que nós estamos nos amoldando e tendo a mente preparada e deixando o Espírito Santo de Deus moldar na nossa vida para que nós possamos transmitir, já como filhos de Deus, que os nossos filhos atuem e aprendam a viver da maneira digna da vocação que eles receberam? Amém? Queridos, mas independente disso, saiba que não foi por ouro nem por prata, que é corruptível, que você foi resgatado. Então, por isso que Pedro fala, olha, ande de uma maneira digna da sua vocação, ande com temor diante de Deus, porque não foi com prata nem com ouro que você foi resgatado, mas foi com o sangue do Cordeiro. Queridos, e Pedro, ele tinha muita autoridade para falar sobre isso.
que a Bíblia nos conta que Pedro se converteu lá no pátio de Pilatos. Pedro ele andou com Jesus durante 3 anos, mas Pedro ainda suas prioridades estavam equivocadas. Mas no momento, a Bíblia fala que no momento que Jesus estava lá no pátio de Pilatos, que as pessoas colocaram uma coroa de espinho nele, que estavam esbofeteando Jesus, batendo em Jesus, cuspindo em Jesus, e que Pedro, quando as pessoas falaram, Pedro, você é no meio deles também, que você fala como ele, né, você tem um jeito dele, seu olhar é como o olhar dele, e Pedro ele nega Jesus. Naquele momento a Bíblia fala que Jesus olhou para Pedro, e teve um olhar compenetrante ali, né, e naquele momento a ficha de Pedro caiu e ele se converteu. Apóstolo, né, estava andando com Jesus ali, durante todo o tempo, de dia e de noite. E quanto mais nós, queridos, mas a palavra do Senhor fala então que o Senhor ele quer nos resgatar da maneira vazia de viver. E por isso que a Bíblia fala que nós temos que remir o nosso tempo. E a Bíblia fala que um dia nós vamos chegar diante de Deus, essa é forte, né? Que fala que nós vamos dar conta de toda palavra que saiu da nossa boca. Amém? Depois do tempo da luz, depois que você saiu do reino das trevas, saiu da ignorância e veio para o reino da luz, veio para o reino do amor de Deus, a Bíblia fala que nós vamos ter que prestar conta, explicar por que eu falei aquilo. Olha só, queridos, pensa a vergonha, ser diante de Deus, tendo que explicar o que você falou, aquele dia lá você falou isso, né? Amém? Então, queridos, por isso que Pedro fala, olha, tome cuidado da maneira que você vive. E aqui a palavra do Senhor fala, por meio daquele que vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora, vocês purificam a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal sincero. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Pedro fala primeiro aqui, queridos, que nós aperfeiçoamos na obediência. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. E nós vamos sendo aperfeiçoados nisso. E aqui ele fala que também nós temos que amar uns aos outros, amém? Com amor fraternal, amor ágape. E é importante, queridos, que nós tenhamos esse ambiente dentro da igreja. Esse ambiente de amor, de aconchego, de acolhimento. Amém? Quando o irmão precisar de outro, você esteja disposto a andar a segunda milha com seu irmão, aconselhando, orando com ele. Amém? E aqui a Bíblia fala que vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente, pois toda a humildade e com toda a relva, pois toda a humanidade, e como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva, a relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? Queridos, a palavra do Senhor fala que ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. E a palavra que Deus prometeu para a sua vida, ela vai se cumprir em nome de Jesus, amém? Porque Ele é fiel e Ele quer o melhor para você. E essa é a palavra de Deus para você. Saia daqui crendo nessa palavra. Saia daqui testificando essa palavra no seu dia a dia, no seu modo de viver, porque Ele te ama, amém? E Ele demonstrou o seu amor com tudo que Ele tinha de mais precioso, que foi seu Filho. Vamos colocar de pé, vamos orar.